Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo com o som? Estão me vendo bem? Ei, Lu. Ai, a Lu já entrou, gente. Essa menina é muito eficiente. Ei, Renata. Renata tá sempre comigo, né, Renata? Obrigada, viu? Obrigada por estar sempre me prestigiando. Isso é muito importante. Vamos lá, cadê? Deixa eu chamar a Lu aqui. Logo aqui, sem mais delongas, já começando aqui o nosso papo, porque muita coisa para falar, né, gente? Vocês sabem. Ei, Lu! Oi, tudo bem? Tudo bom? Joia! E tu? Estou aqui me preparando, né, para nossa Hum, live, para o nosso curso, com muitas até- novidades. isso mesmo. Até parece que precisa se preparar, sabe tudo do assunto, né? Isso Olha, daí eu vou te falar, viu? a Eu Ana está aqui. Oi, Ana, tudo bem? A Ana vai fazer o curso com a gente, Ana Santucci. Ela é aqui da minha região, ela é de Campos dos Goytacazes. Ela trabalha comigo no hospital, tá? Ah, é? E ela Que é legal. farmacêutica esteta também. E agora Hum, vai se especializar em saúde capilar, não é, Ana? Estou muito feliz de você estar aqui. Mais uma Ana para o nosso curso, que Ana. legal. Nossa, o nosso curso é recheado de Ana, De né? Anas, Tem é Ana para verdade. todo lado, né? É verdade. Deixa eu ver mais quem que tá aqui. Ó, o doutor Estevam já tá aí, gente. Essa live hoje vai ser muito legal. Na verdade, deixa eu explicar para o pessoal aqui como que vai ser, né? Na verdade, serão 4 lives, gente. É uma série de lives a respeito desse tema legal que é o cabelo, né? E mais especificamente sobre a saúde capilar e, por consequência, nós vamos falar então do grande problema que nós temos aí, né, a respeito de cabelo, que é a queda capilar, que muita gente, infelizmente, está sofrendo com isso. Nós sabemos que com essa questão da pandemia, né, e do isolamento e do estresse que a gente está vivendo por causa disso tudo, né, e de suas consequências, a gente está tendo também um grande aumento, infelizmente, né, de Sim, casos de queda capilar. sim. Não só por estresse, tá, gente? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, que muitas vezes o estresse também pode ser um gatilho, mas as pessoas também podem estar tendo queda capilar por outros motivos durante esse período aí, né, que a gente está vivendo. Enfim, então a gente vai fazer 4 lives e vamos falar sobre todo esse universo. Hoje é só um pedacinho, nós vamos começar falando, né, dos tipos de queda que nós temos e quais são as possíveis causas, né? Que na verdade isso é o alicerce de todo o tratamento. Ninguém Exato. pode querer começar um tratamento sem primeiro saber qual que é a real causa daquela queda capilar, né? E que tipo de queda aquela pessoa está tendo, porque ao contrário do que muita gente pensa, os tratamentos são diferentes, gente. Sim, Não é a mesma coisa para todo mundo, nem para todo tipo de queda. E como a exatamente. gente bem mostrou já nas 2 edições do curso, né, Lu? Tem pessoas que têm até mais de um tipo de queda associado. Sim. E E aí, né? é importante a gente conhecer a fisiologia, a anatomia do couro cabeludo, o funcionamento de todas as células, para a gente poder identificar o tipo de queda e tratar da maneira correta. Porque Isso. eu já peguei alguns pacientes que vieram de tratamentos anteriores sendo tratados de maneira equivocada, com ativos, né? Pacientes de alopecia frontal fibrosante usando um tipo de ativo que não era para ser usado. Então a gente tem que corrigir essas coisas e tratar da maneira adequada, da maneira correta. Exatamente. Então, antes da gente entrar, né, nesse tópico específico, vou explicar para vocês. Então, serão 4 lives, né? O doutor Esteban já mandou ali a bandeirinha da Argentina, né? Nós somos internacionais agora, então essas 4 lives serão para a gente poder se inteirar desses assuntos, mostrar para vocês
essas diferenças que são importantes, mostrar os pontos-chave. É claro que com 60 minutos de live aqui, mesmo que sejam 4 lives que nós vamos fazer essa série, a gente não vai esgotar esse assunto, porque realmente é um assunto que depende de muito estudo, né? A Luciana está acabando, não sei se já acabou até, né? A pós dela em tricologia, então, né? Uma pós, gente, são 360 horas no mínimo, né? Nem sei quantas horas tem a dela, mas no mínimo são 360 horas de estudo, né? Sobre esse assunto. Então, a pessoa que quer tratar capilar, muitas vezes, ela precisa mergulhar nesse assunto mais a fundo, estudar bastante. E a gente sabe que existem vários protocolos de tratamento, várias formas de se tratar. E temos como melhorar os resultados do nosso paciente de forma segura, né? Que é o meu lema sempre. Vocês, quem me acompanha sabe, né? Que eu sempre gosto de prezar pela segurança. Mas é claro que a gente também precisa estar sempre de olho no resultado, porque todo mundo quer o que é o resultado. Né? Então, para entregar um resultado que agrade, né, que satisfaça o seu paciente, porque se ele chegou até você, ele chegou por uma referência, alguma indicação, algum resultado seu, e o que você no curso, né, Ana, falando um pouco do curso, você vai aprender a oferecer de maneira segura, de maneira honesta, o que você pode entregar para o seu paciente. Porque não são todos os casos que a gente consegue resolver, mas a maioria consegue. E a gente pode... Nós vamos falar disso também. Isso. Nós vamos falar disso também. Na verdade, a gente, em qualquer tratamento estético, né, é muito importante a gente fazer um alinhamento, né, com o nosso paciente das expectativas que ele tem com aquilo que a gente realmente pode entregar para ele, né? E no capilar muito mais ainda, porque realmente, como mexe muito com a autoestima, né? Tem esses ditados, né, que falam do cabelo, que o cabelo é a moldura do rosto e etc, etc. E é verdade, gente. A gente sabe, quem trabalha com cabelo, a Luciana hoje em dia praticamente só trabalha com cabelo, né, Lu? Assim, 90% dos pacientes dela são de capilar, então ela pode falar muito melhor do que eu, e não é à toa, não é por isso, não é à toa que a gente está junto, né, no curso. E nós trouxemos, né, fizemos um convite e fomos agraciadas assim por um sim do Dr. Esteban, que é um médico querido, amigo, que está lá na Argentina, mas que mesmo assim ele aceitou contribuir com a gente. Então, por isso, nosso curso agora é internacional. E ele vai falar especificamente, lógico que ele vai ajudar a gente em tudo, né? Porque ele vai passar também a experiência que ele tem, que é grande, é vasta. E como um excelente profissional que ele é e que também preza pela segurança, também não foi à toa que eu conheci no curso de Safety Hoff, né, da nossa amiga doutora Gisele, que deve estar aparecendo por aí a qualquer momento, que ela sempre aparece. E sou muito grata por ter conhecido o doutor Esteban, porque é uma pessoa maravilhosa, além de ser um excelente profissional, e que vai, então, contribuir com a gente nesse curso em todas as áreas, mas especificamente a gente vai ter um módulo nesse curso que não tivemos nos outros, que é o módulo de PRP, e que ele vai trazer para a gente a sua experiência de protocolos internacionais, porque doutor Esteban também tem uma experiência vasta. Então, vou explicar para vocês. Serão 4 lives, sendo que nós vamos dividir essas lives, né? Então, vai ser meia hora com a Lu e vai ser meia hora com o doutor Esteban. Ele vai entrar, então, daqui a pouquinho, para falar também de um outro assunto que está muito ligado à questão psicológica também, a questões relacionadas a distúrbios, às vezes, do comportamento. Porque o doutor Esteban também é psiquiatra. Então, ele consegue passar para a gente também essa noção, e vocês vão ver que existem quedas capilares ou causas de quedas capilares que estão ligadas ao emocional e estão ligadas, às vezes, a algum distúrbio de comportamento. E a gente, como profissional, é claro, nós não somos psiquiatras, nós não somos psicólogos, mas a gente tem que saber identificar esses fatores na nossa anamnese e saber dar o correto encaminhamento para esse paciente, até onde a gente consegue auxiliar esse paciente, até onde a gente não consegue mais, a gente vai precisar do auxílio de outro profissional. Isso é muito importante, né?
Eu tenho uma paciente até que nos outros cursos eu já falei, e agora a gente já tem até fotos atualizadas dela. Que eu tive o legal é que a gente vai atualizando os casos nos cursos, né? Sim, sim. E o interessante também para as meninas, para os rapazes que ainda não fizeram um curso com a gente, todos os pacientes, todos os casos de alopecia, de queda, de tricotilomania, dos casos que a gente vai estar estudando no curso, todos os casos são pacientes nossos. Então a gente tem a foto de quando eles começaram, nós temos toda a anamnese e a gente tem tudo para passar para vocês, tá? Desde quando ele chegou até o momento do curso, porque a gente vai atualizando as fotos, tá? E essa paciente que precisou ser encaminhada para um psiquiatra, ela tinha alopecia areata junto com eflúvio telógeno e também tinha tricotilomania. Então, assim, era uma queda, um foco aqui, tricotilomania aqui e o eflúvio já entrando na região frontal dela. Então, assim, sozinha eu não conseguiria tratar. Precisei de encaminhamento para um psiquiatra. E hoje, quem fizer o curso agora vai estar acompanhando a evolução, porque foi uma evolução o quadro dela, graças a Deus. Mas o povo não sabe nada desses nomes que você falou aí agora, porque agora que a gente vai contar para eles o que é isso. Depois que eu falei, agora eu fiquei pensando. Agora você já falou, agora você explica, né? Tipo assim, né? Fala de outro jeito aí, explica pra gente, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa anamnese é saber classificar o tipo de alopecia, né? Então, eu vou deixar a Luciana falar mais, né? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui das causas e dos tipos de alopecia, tá? Então, Lu, começa então falando pra gente, né? Classificando direitinho como são as alopécias. A grande classificação que a gente tem são das alopécias cicatriciais e não cicatriciais, né? O próprio nome já fala pra gente que ela tem cursa como cicatriz de quê? Cicatriz do folículo, gente. Então, o folículo, por onde sai ali o pelo, ele foi cicatrizado, ou seja, não tem jeito mais de sair um pelo dali, né? Então, esse tipo de alopecia é aquele tipo de alopecia que a gente falou, que nós não vamos ter muita condição de tratar do ponto de vista de fazer nascer um cabelo ali, porque está cicatrizado o folículo, né? Então, a gente vai tratar aqui das alopécias não cicatriciais, tá? Talvez numa outra live aí dê tempo da gente tratar um pouquinho a respeito do que a gente pode fazer para ajudar esse paciente na alopecia cicatricial. Hoje a gente não vai dar muito tempo de falar sobre isso, a gente vai falar das não cicatriciais. Então, dentre as não cicatriciais, quais são as que a gente pode dar de cara aí no nosso consultório, na nossa anamnese, doutora Luciana Jasbic? Então, como a Ana já colocou aqui, existem duas classificações que, a partir dessas duas classificações, nós vamos direcionar o tratamento ou encaminhar o paciente, tá? As alopécias não cicatriciais são as que nós podemos tratar. E as alopécias cicatriciais são aquelas alopécias que o folículo já foi cicatrizado, não produz mais haste nenhuma, aquele folículo já cicatrizou e não tem como nós revertermos essa situação. Aí nós encaminhamos o paciente, dependendo da vontade dele, para fazer um implante capilar. Mas o que mais aparece para nós aqui no nosso consultório, na nossa farmácia clínica, é o quê? São pacientes de alopécias não cicatriciais. Quais são essas alopécias não cicatriciais? Existem alguns tipos que nós temos que saber identificar para a gente poder tratar da maneira correta. Anitta, sua linda. Tô com saudade de você, Anitta e Ana Paula. A Anitta estava no curso no primeiro ou no segundo? A Anitta foi nos dois. Acho que foi nos dois. Teve gente que fez os dois. Isso. Olha, gente, quem faz curso com a gente ainda tem esses bônus aí. Fica com a gente por causa da vida. Nunca mais desgruda. Eu não vi se a Jaque... Ana, eu esqueci de trazer. Eu ganhei aquele creme maravilhoso que a Jaqueline falou que tinha da Trans. Esqueci qual é agora. Né? Spa Night. Spa Night, isso mesmo. Ela mandou pra mim de presente, tá, amiga? Fica boba aí, tá? Eu sei.
Ela mandou de presente. Ó, muito obrigada, Jaque. Eu amei, já estou usando. Mas Tá? esse é para tratar a haste. Esse é para Esse é tratar para a haste. tratar a haste. Tratamento da haste em outra live. É em Hoje nós outra vamos live, falar mas do vai estar lápis no folíoco. curso também, tá bom? Então, Vai. voltando às alopécias, as causas das alopécias, nós temos a alopecia androgenética, tá? Alopecia androgenética e alopecia padrão feminino, tá? Em homens, a gente fala alopecia androgenética porque ela é causada por hormônios androgênicos. Então, assim, a gente tem que tratar uma enzima chamada 5-alfa-redutase, porque essa enzima ela converte testosterona em DHT, que é a dihidrotestosterona, e o que ela faz no folículo capilar? Ela se liga a receptores, impedindo que esse receptor, que esse folículo possa se desenvolver. E ela causa uma miniaturização desse folículo, que automaticamente vai causar uma miniaturização dos fios, que a gente chama de... A gente nota na análise, na tricoscopia, aqueles fios mais fininhos. Então, a gente vai mostrar tudo isso para vocês, porque o nosso curso tem a parte prática, né? Prática, assim, online, mas a gente mostra tudo para vocês, a análise tricoscópica, quais são os pontos no couro cabeludo que nós temos que observar, o halo peripilar, os dots, que são os pontos, para a gente poder identificar o tipo de alopecia. Então, eu já falei da alopecia androgenética, da alopecia padrão feminino, qual é o padrão de queda em mulher, qual é o padrão de queda em homem e como a gente pode tratar esse tipo de alopecia. Esse tipo E é diferente, né? De mulher para homem. De mulher para Não homem. só o nome, viu, gente? Porque quem fala alopecia androgenética para mulher tá falando errado. Não é esse nome que é quando a gente fala para mulher. E o padrão de queda também é diferente. Também então, é o profissional, diferente. na hora que ele bate o olho, uma das coisas que a gente já bate o olho e a gente já percebe é o padrão de queda. Como que está acontecendo aquela queda? Se a queda é aguda, se a queda é crônica, em que parte do couro cabeludo que está essa queda. E para homens chama alopecia androgenética e para mulheres chama alopecia de padrão feminino. feminino, tá? Então, esse é um tipo. Agora, o outro. Isso. Outro tipo de alopecia é a alopecia frontal fibrosante, né? Que tipo de alopecia é essa? Frontal, você imagina já que é aqui na frente. Fibrosante, fibrose. O folículo começa coçando, dando aquela alergiazinha, aí ele cicatriza, o fio cai e não nasce mais cabelo. Alopecia frontal fibrosante. Existem mulheres, inclusive no curso eu tenho fotos de pacientes minhas, que ela já não tem cabelo, daqui para frente já não tem mais cabelo, já cicatrizou toda essa área. E no curso a gente ensina como tratar esse tipo de alopecia. Ela é irreversível, mas tem como ela ser tratada para que não haja uma progressão, para que não aconteça, né, do paciente continuar perdendo aqueles fios de cabelo aonde ainda existem. Essa é uma das cicatriciais, né, gente? Só que a gente consegue tratar para ela evoluir, tá? Evoluir. Então, só para ficar claro aqui, porque a gente falou que a gente ia falar só das não cicatriciais, essa é um tipo de alopecia cicatricial. Mas ela ainda tem tratamento desde que você consiga pegar ali no início e consiga ajudar esse paciente a não evoluir. Às vezes, até onde ele já perdeu, a gente não consegue mais ajudá-lo. Mas a gente consegue ajudá-la a não perder o resto. Porque se a pessoa não tratar, ela vai continuar perdendo. E aí ela vai ficar careca. E a maneira principalmente nas mulheres, né? É muito complicado. E a maioria é mulher, né? Isso. E a maneira de tratar é completamente diferente. Porque aí você já vai cuidar de uma inflamação, de uma prevenção. Já são outros ativos, outros procedimentos. E tem a alopecia por tração, né? São aquelas pessoas que prendem muito o cabelo. Às vezes elas prendem bailarinas, pessoas negras que às vezes fazem muitas tranças. Preso aqui e fica preso por muito tempo e anos, até aquelas tranças que colocam, aí isso promove uma queda que nós não, os artigos, os estudos, né, denominou alopecia por tração. Essa também é um outro tipo que a gente vai poder, não vai conseguir reverter, não vai fazer o folículo reverter, voltar a funcionar, mas tem como nós tratarmos esse paciente também, tá? Gente, vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem?
Fala aí pra mim se tá tudo ok, gente, porque deu uma travadinha aqui, de repente voltou, mas voltou meio coisas aqui. Vocês estão... Tá tudo ok aí? Me dá um feedback. Luz, Tudo bem? Ana, tá me ouvindo, Ana? Ana, eu não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Ana? É. A minha net? A minha net? Oi? Ana, eu não estou te ouvindo. Ah, eles estão falando que a minha net, a Félix, seu lindo, tudo bem? Tá falando que a minha internet está ok aqui, Ana. Ana, sai e entra de novo. Sai e entra. Aí, pessoal, a Ana vai sair, todo mundo volta pra gente terminar, porque tem a parte com o doutor Esteban também, tá ok? Vamos lá. Ana, sai da live. oi, estão me ouvindo? Ei, dona Rose. Tá me ouvindo, Lu? Oi, agora sim. Tá beleza agora. Ah, não, eu tenho um ódio disso. Tenho um ódio. Dizem que ódio é um sentimento que ele não deve ter, mas eu vou te falar, tá? Quando acontece isso, eu fico pé da vida. Abstrai, porque a internet não tá nem aí. Senão você vai Tá ficar bom. cabelão. Né, não pode. Aí eu vou tomar PQQ com Grey Verse. Gente, o curso tem fórmulas em out também, tá? Com a doutora Ana Paula. Ai, ai. Gente, ó, seguinte, para dar tempo da gente falar de tudo, se bem que agora começou tudo de novo, mas enfim, né? Todo mundo tem suas coisas para fazer, vamos supor que todo mundo pensou em ficar com a gente até às 10. Então, vamos tentar esgotar o nosso assunto e depois a gente fica respondendo as perguntas, tá? Sim. Nós vamos falar hoje só das Tipos de. alopécias. Só dos tipos de alopecia. Vamos falar só das não cicatriciais, porque aí a gente resume um pouquinho mais.
E a gente, porque eu quero falar um pouquinho também, dá tempo da gente falar um pouquinho, sobre a importância também dos exames laboratoriais, né? Nessa definição aí dos tipos de queda, tá? Então, vou deixar a Luciana terminar de falar, que ela estava falando aqui, né, da alopécia. Da Ultração. alopécia por tração, que é um tipo de alopécia cicatricial, tá? E depois nós vamos falar, então, dos outros tipos não cicatriciais. Pode falar, Lu. A cicatricial, a alopecia por tração, nós já finalizamos, né? Todo mundo entendeu que é causado por uma tração mesmo no É corpo. aquela da Naomi Campbell, gente. Todo mundo vai identificar imediatamente. E existe um tipo que acontece muito frequentemente, que é o eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno, ele é causado por falta de alguns nutrientes, ele é causado por estresse, ele é causado por um fator emocional, por uma perda. Ele tem alguns tipos de eflúvio telógenos que são associados a pós-cirúrgicos, pós-cirurgia, pacientes de cirurgia bariátrica, pós-parto. E nós vamos identificar esse tipo de queda, porque ela tem uma queda bem padronizada também. E a causa dela a gente consegue identificar através muito assertivamente pelos exames laboratoriais, que a gente vai falar aqui também. E no curso a gente explica quais são os marcadores de saúde capilar que nós podemos pedir no exame de sangue, no exame bioquímico. A Jana está falando do pós-parto. Mas por que será que acontece um eflúvio telógeno pós-parto, né? Eflúvio telógeno. O que significa o eflúvio telógeno? Vocês têm que saber as fases do ciclo capilar, que é a fase anágena, catágena e telógena. E nós vamos explicar a vocês quais são essas fases com associações para vocês entenderem direitinho, tá? E o eflúvio telógeno é justamente o aumento da fase telógena, da fase de queda. E o folículo, como há um aumento na fase de queda, ele não acompanha as fases no ciclo natural. Então, a gente tem que reorganizar o ciclo para a gente conseguir eliminar essa queda e fazer novos fios estarem sendo formados ali. E existe também a alopecia areata. A alopecia areata é aquela alopecia que cai em focos, né? Geralmente cai em focos, pode cair em um lugar, pode ser multifocal, pode cair em vários lugares. Eu tenho paciente que começou caindo aqui, depois caiu aqui, depois caiu, aparecem as aberturinhas aqui na frente e começa evoluindo. Então, a gente tem que saber identificar e saber tratar também. E esse tipo de paciente, a gente vai tratar muitas vezes em conjunto com o psicólogo, em conjunto com o psiquiatra, como é o caso do Dr. Esteban, que ele trata os pacientes dele do lado, através do lado da saúde capilar e também da saúde emocional. Então, assim, são vários tipos de queda que a gente tem que saber identificar, a gente tem que saber o funcionamento do folículo, anatomia, fisiologia. Gente, é maravilhoso. Vocês vão ficar encantados, porque a gente a gente apresenta vídeos que vão fazer vocês memorizarem como que funciona, a importância do uso de ativos que vão aumentar o calibre do vaso e a gente saber selecionar o que vai passar através desse vaso, né, do vaso sanguíneo. Por exemplo, pacientes de alopecia, alopecia androgenética e alopecia padrão feminino, a gente tem que bloquear a 5-alfa-redutase para não ser oferecido através dos vasos sanguíneos o DHT, que é dihidrotestosterona. E só assim a gente consegue eliminar a queda desses pacientes e fazer um aumento de repilação. Tá bom? Tudo bem, Ana? Isso aí. E aí fiquem para a segunda parte, porque aí a gente vai justamente falar da diferenciação da alopecia areata, que é um tipo de alopecia, como a Luciana já explicou aí, que está muito ligada ao estresse, né? De um outro tipo de alopecia que é por arrancamento do cabelo. Então, tem pessoas que fazem isso. Então, o doutor vai detalhar para a gente
justamente isso, como que acontece, por que que acontece, e nós vamos falar um pouquinho como a gente diferencia, e aí a gente precisa dominar as técnicas de anamnese, a técnica da microscopia, né, de analisar os pontos que são diferentes ali dentro da tricoscopia, né, como que a gente visualiza ali o nascimento dos pelos, os pelos quebrados, os pelos arrancados, enfim. Né? A gente tem ali toda uma forma de ar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a parte do eflúvio, né, que a Luciana falou, que a gente dá uma ênfase muito grande também no curso sobre a fisiologia. Por isso, gente, porque se vocês entenderem como se dá as fases de crescimento do ciclo do cabelo, né, a gente vai entender muito bem o que é essa fase telógena, que é essa fase de queda do cabelo, né? E esse nome eflúvio telógeno vai ficar muito mais fácil de você compreender por que acontece, do que se trata. Então, na verdade, grande parte dos nossos pacientes que têm eflúvio telógeno, pode ser que ele não tenha uma causa específica, como, por exemplo, a gente acabou de falar, cirurgias, gravidez e etc. Né? Que a gente também explora muito isso com relação a qual é a relação entre eflúvio telógeno e a cirurgia. Ah, é por causa da anestesia, igual muita gente fala, né? Que é por causa da anestesia, que o cabelo cai, né? No pós-parto, o que acontece para esse cabelo cair? Isso. O fato é que realmente e vocês acontece... vão entender isso, vocês vão entender através da fisiologia o que acontece. O que acontece para o cabelo cair? Porque aumenta o período de queda? É por causa da anestesia? É por causa do estresse? O que aconteceu no organismo dessa pessoa para promover um aumento da fase de queda? Né? Aí vocês vão ter conteúdo para vocês conversarem com os pacientes de vocês no momento da consulta. Tá bom? Isso é muito importante. E também saber diferenciar, é muito importante o profissional saber diferenciar o que é uma queda fisiológica e uma queda patológica. Porque muitas vezes o nosso paciente está num nível de ansiedade tão grande, né, que ele identifica uma queda em casa, ele identifica porque ele é leigo, ele não sabe de tudo isso que a gente está falando aqui, como sendo algo que é patológico, quando na verdade às vezes não é. Então, faz parte da nossa anamnese também saber identificar até que ponto aquela está nos relatando como patológica ou como alguma coisa que ele pode identificar Sim. como sendo anormal, até que ponto que é realmente anormal. Mas, enfim, isso a gente identifica através da anamnese. Você pega perguntas-chave que vocês vão entender o que está acontecendo, quais são os hábitos desse paciente. Porque a gente sabe quantos fios normalmente caem por dia. Quantas vezes por semana esse paciente lava o cabelo? Esse paciente, ele penteia o cabelo? Ele lava o cabelo adequadamente? Penteia Isso. O cabelo, né? Como ele penteia o cabelo? Ele penteia o cabelo todo dia? O dia que ele pentear vai cair. Exatamente. Revista para cair por dia, né? Isso Exatamente. Aí aí vai isso aí é um detalhe, mas que às vezes faz diferença. Sim, sim. E que às vezes nós nem nos atentamos para isso. Mas aí no curso a gente fala da queda fisiológica, que é a queda normal, e da queda patológica, que está sendo causada por algum fator que a gente precisa identificar para tratar. Isso. E aí, gente, no âmbito do eflúvio, né, vamos falar aqui que uma coisa muito importante é da gente pensar em causas desse eflúvio. Pode ser por doença, tá? Então, a pessoa pode estar realmente doente. O que quer dizer doente? Ela pode, as coisas mais comuns que podem acontecer, né? Anemia, né? Então, por deficiência de ferro. Então, ó, para o nosso cabelo nascer, crescer bonito, saudável, ele precisa de ter tudo que as nossas células normais do nosso organismo também precisam. Só que o cabelo, ele tem aquele ciclo ali, né, de multiplicação celular e tal, bem ativo, né? Então, ele precisa, a pessoa precisa estar com os níveis de ferro sérico, com os níveis de micronutrientes,
né? Não só o ferro, mas também os micronutrientes, as vitaminas, como a vitamina B12, o ácido fólico, tudo isso, Sim. ele tem que estar ali bem nutrido com relação a isso. E aí a Isso. gente E vai além identificar. isso, além disso tudo, a gente tem que ver a questão do funcionamento do organismo desse paciente. Como está o intestino desse paciente, né? Que a gente sabe onde ocorre a absorção desses micronutrientes. É justamente no intestino. Então, se esse paciente está com o intestino preso, né? Constipado, como que a gente vai tratar esse paciente? Como vai haver absorção desses nutrientes para serem distribuídos para o organismo para chegar no couro cabeludo, né? Então, a gente tem que prestar atenção em todos esses sinalizadores que são muito importantes. E daí a gente vê muita gente que pega pacientes com queda capilar, tratam com minoxidil, né? Que é o padrãozão aí que todo mundo usa para tratar. O minoxidil, ele é simplesmente um vasodilatador. Ele vai aumentar a quantidade de sangue que vai chegar para o cabelo. Mas o que adianta chegar um sangue ali que não tem os micronutrientes que esse cabelo precisa, né? Então, essa é a principal avaliação que nós precisamos fazer. A primeira avaliação, então, é a do índice de ferro desse paciente, tá? E eu vejo muita gente fazendo isso de forma errada. Como que as pessoas hoje avaliam se o paciente está anêmico ou não? Pede um hemograma, né? Todo mundo que chega para mim até hoje, que eu já vi, é com hemograma. Ah, Não mas lembro não, de eu tô pedir bem, tá ótimo, minha hemoglobina tá boa, minha quantidade de hemácias tá boa, não tenho hipocromia, né? Não tenho hipocromia e não tenho diminuição do tamanho das minhas hemácias. Então, tô beleza, né? Só que o que a gente precisa entender e que a gente discute muito a fundo é que quando a gente tem uma anemia no nosso hemograma, gente, que está aparecendo no nosso hemograma, nós já estamos anêmicos há pelo menos 4 meses. Muito tempo. Por quê? Porque as hemácias nossas duram 120 dias a nossa corrente sanguínea. Então, uma hemácia que saiu da minha medula óssea saudável, ela vai durar 120 dias na minha corrente sanguínea. Então, eu só vou começar a ter hemácias alteradas e conteúdo de hemoglobina alterado na minha corrente sanguínea depois de 120 dias que essas daí vão morrendo e vão sendo substituídas, né? Lógico que isso é aos poucos, é dinâmico, né? O nosso organismo é dinâmico, mas de grosso modo falando, a gente vai demorar muito para identificar essa anemia se a gente quiser olhar só pelo hemograma, tá? E aí a gente ensina exatamente agora que eu vou dar para vocês aqui essa dica de ouro aqui para vocês que estão aqui agora de graça isso daqui, porque eu não gosto de guardar nada para mim. A Luciana sabe disso, quem é minha aluna aqui sabe disso. Eu não quero ver os meus alunos, nem ninguém que assiste as minhas lives errando isso. Vocês que querem avaliar se o indivíduo está anêmico ou não, está com anemia por deficiência de ferro, tá, gente? Porque existem diversos tipos de anemia, tá? Vocês vão dosar ferritina, tá? Por que ferritina, Ana Paula? Porque a ferritina é o nosso depósito de ferro. É o nosso estoque. Nosso estoque. Estoque, isso mesmo. É o nosso estoque de ferro. E aí, deixa eu explicar para vocês uma coisa. O nosso organismo é super inteligente. Não tem nada mais inteligente do que o nosso organismo. Tudo que acontece aqui dentro da gente tem um motivo, tá? E a ferritina, ela tá ali justamente por isso, para armazenar o ferro, para que numa situação de deficiência nutricional ou quando a gente perde muito sangue, e tem gente que está perdendo sangue aí que não sabe que está perdendo, tá? Porque a gente pode ter anemias ocultas, a gente pode ter hemorragias ocultas no nosso organismo. Então, a gente pode estar perdendo sangue e não tá sabendo que está perdendo, tá? E também pode ser por falta de absorção, porque muita gente fala assim, mas eu me alimento super bem. E eu tomo polivitamínico já tem um tempão. Aí você vai olhar o polivitamínico da pessoa, é aquele polivitamínico que tem só a IDR do ferro, da vitamina B, B12, do ácido fólico, que seja. O que é a IDR? É a quantidade de ingestão diária recomendada. É o mínimo que a gente precisa ingerir para a gente ficar saudável. Só que se essa pessoa ingere essa IDR e ela tem uma disbiose, que foi o que a Luciana acabou de falar aqui,
que é um problema no seu trato gastrointestinal, que vai fazer com que ela não absorva bem esse conteúdo, ela pode se alimentar de forma excelente, ela pode tomar o suplemento que for, que ela não vai conseguir absorver. Tem pessoas, gente, que inclusive a gente tem que saber identificar isso. Muitas vezes a gente vai ter que encaminhar para o médico, vai ter que fazer suplementação endovenosa, porque ela não consegue absorver. Entenderam? Então, a ferritina é o padrão para você saber se aquela pessoa está com problema ali no ferro. Por que isso? Porque quando o meu organismo dá esse sinal de que está difícil absorver, ou que eu não estou me alimentando bem daquele nutriente, ou que eu estou com uma hemorragia, vocês acham realmente que ele vai começar a tirar o ferro da hemácia, que é a célula super importante para a gente, que leva o nosso oxigênio, que oxigena, né, o nosso organismo como um todo, ou ele vai começar a pegar o ferro lá do nosso estoque? É claro que vai ser primeiro do estoque. Então, o estoque vai cair primeiro, para depois eu ter uma queda no conteúdo de hemoglobina que está dentro da minha hemácia. Então, o primeiro sinal de anemia vai ser na queda da ferritina, e não da hemoglobina, ou do número de hemácias, ou do conteúdo de hemoglobina de cada hemácia, tá certo? Então, guardem isso com vocês, se vocês querem avaliar isso. Outra causa muito importante é tireoide, tá? E tireoide, principalmente em mulheres acima dos 30, 35 anos, gente, todas eu já peço exame, TSH e T4 livre, que são os 2 exames. Eu quero diagnosticar hipotireoidismo e hipertireoidismo no meu paciente? Não. Eu não estou aqui para diagnosticar doença no meu paciente. Eu estou aqui para acompanhar no tratamento que eu vou instituir. Só que para eu instituir o tratamento, eu preciso saber a causa. E aí, eu vou pedir esse exame para eu saber se está tudo ok. Aí, vocês vão ter que saber interpretar resultados do exame laboratorial, né? Porque não é simplesmente olhar lá o valor de referência no exame, não. Infelizmente, para quem ainda está na era arcaica, né, de olhar valor de referência em exame, eu sinto em dizer para vocês, gente, mas vocês não vão chegar em lugar nenhum. 99% dos pacientes de vocês vão chegar lá com o resultado dentro do valor de referência. Eu vou falar para vocês, tá? E isso não quer dizer que ele não esteja com algum problema. Sim. E daí é que o profissional se frustra porque fala assim, eu pedi exame, mas eu não achei nada no exame. É porque você não está sabendo olhar o exame, né? Então, a gente vai também abordar isso, que é muito importante, que foi uma coisa que a gente acrescentou, né? Uma abordagem Sim. mais aprofundada nos exames no último curso, e que nós vamos também levar para esse nosso próximo curso, porque foi excelente, né? Todo mundo gostou, e eu acho que dá outra visão para o profissional que quer tratar a queda capilar, tá? Então, eu falei só de 2 coisinhas aqui, né, que a gente precisa estar de olho quando a gente vai tratar eflúvio telógeno, tá, gente? Mas são 2 dicas de ouro para vocês. Então, o paciente está com queda capilar, mas você já avaliou a unha dele também? Avaliou a pele? Unha quebradiça, pele ressecada, paciente prostrada, não quer saber de nada. Gente, tem que avaliar a tireoide dessa pessoa. A vitamina D também, né, Ana? Aí já é o... Ixi, vitamina D, vamos fazer uma live só sobre isso aqui. Então. Pois é. Mas a vitamina D também, tá? É muito importante. A gente sabe que, infelizmente, hoje temos muita deficiência de vitamina D pelo nosso próprio estilo de vida, né? Pela nossa alimentação também, que não é legal, né, gente? E pela própria quantidade de pessoas que estão com desbiose. Infelizmente, nosso estilo de alimentação está nos levando a isso, né? Sim. Então, tem tudo a ver com o nosso estilo de vida e com o nosso estilo de alimentação também. Sim, nesse momento que a gente está vivendo também, muitas pessoas ficando dentro de casa, não se expõem ao sol. Então, às vezes, você toma vitamina D, 10 mil I dia, você vai fazer seu exame lá repetido, é um ciclo de 90 dias, sua vitamina D está abaixo de 20, entendeu? Então, por que não houve essa absorção? Tem que ser investigado, tá? E a vitamina D é uma dessas que a gente não pode, nenhum parâmetro, a gente pode se basear apenas pelas dosagens estipuladas pelos laboratórios.
Até porque os laboratórios de análises clínicas, cada um tem sua dosagem padronizada, eles mudam. Então, a vitamina D, geralmente... Não, gente, e outra coisa, eu vou dar só uma dica, outra dica aqui para Sim, vocês. pode Os alunos sabem que eu adoro dar uma dica. Gente, o valor de referência ele é feito baseado em exames de pessoas saudáveis. Saudáveis, tá? Então, muito cuidado com o valor de referência. A gente precisa analisar. E a clínica é soberana. Se você souber olhar para o seu paciente, você vai saber, e até mesmo, às vezes, quando desconfiar daquele exame. Ah, esse exame que eu vou mandar repetir. Não porque eu estou desconfiando do laboratório. Não. Muitas vezes é preparo, muitas vezes é jejum que não fez direito, muitas vezes é algum problema pré-analítico. Vocês sabiam? Ó, vou dar mais uma dica de ouro aqui. Ai, meu Jesus, ela não vai sobrar nada. Mentira, mentira. Tem muita coisa. Gente, vocês sabiam? Uma das coisas que a gente mais suplementa no paciente que a gente trata queda capilar é o quê? Biotina. Não é? Uhum. Biotina. A gente suplementa demais. Vocês sabiam que você tem que pedir o seu paciente para parar de tomar biotina um tempo antes de fazer exame de tireoide? Porque é um problema pré-analítico que pode acontecer ali, que ele vai interferir, tá? Não tem nada a ver que a biotina diminui o hormônio de tireoide ou aumenta. Ela interfere no resultado. Porque a análise lá no laboratório, a Luciana sabe muito bem disso, né? Ela é bioquímica como eu, só que ela trabalha até hoje lá no laboratório, bonitinha. Eu não dei conta de ficar no laboratório, porque, nossa senhora, não dava conta de ficar ali naquela bancada. Mas, enfim, os anticorpos que a gente usa para poder fazer a análise do TSH-T4 livre são anticorpos biotinilados. O que quer dizer isso? Que eles são ligados à biotina. Então, na hora que você oferece biotina, anticorpo... Oi? Exato. Se você oferece biotina, com certeza o resultado vai dar alterado. Não vai ser um resultado que você pode tomar como parâmetro para poder fazer uma análise bioquímica correta. Isso, exatamente. Entendeu? Então, ó, outra coisa pra você prestar atenção. Se você vai dar biotina para o seu paciente e quer avaliar a tireoide, pede para ele coletar o sangue antes de começar a tomar a biotina. Tá? Não pode estar tomando biotina no momento da coleta do sangue, tá? Tem que tirar uns dias antes. Bom, nós estamos com 24 minutos aqui. Acho que a gente falou de todas as não cicatriciais, exceto e de algumas que vai cicatriciais falar. também. E de algumas cicatriciais também. Então, tá. Então, é o seguinte, nesses 6 minutinhos, vamos ver se tem perguntas aqui, Lu, porque aí você vai sair, o doutor Esteban vai vir. Uhum. E eu vi uns comentários aqui, né? Que a Ana falou aqui do RDW, né? Que é aquela que a gente analisa ali a diferença de formato ali, né? Das hemácias, né? De tamanho, na verdade, né? Das hemácias. Sim. E também deve ser avaliado pelo profissional. Sim, deve ser avaliado, sim. Mas o que eu estava dizendo é que muito antes de acontecer isso, tá? As reservas já vão estar depletadas. Então, você vai avaliar a ferritina. Não quer dizer que eu não vou pedir hemograma, não, tá, gente? Eu vou pedir hemograma também. Eu vou pedir hemograma, eu vou pedir ferritina, eu vou pedir vitamina B12, eu vou pedir ácido fólico, zinco. A vitamina D. E aí tem uma lista que os nossos alunos recebem essa lista, né? Do que é que tem que pedir. Tem que pedir várias coisas aí. E uma outra coisa que recebem a lista, mas entendem como deve ser interpretado. Né? Olha só, a Jana, que é minha amiga linda, maravilhosa, beijo pra você, Jana, ela que falou do eflúvio pós-parto, né? Que ela tá com um bebezinho aí. E ela tá perguntando também quanto tempo precisa parar de tomar biotina antes de coletar o sangue. Eu vou deixar você falar, Lu, porque você tá mais por dentro, mas eu sei também que depende da metodologia do laboratório, então é bem legal você entrar em contato com o laboratório primeiro, perguntar para o laboratório, porque os laboratórios têm essas orientações bem específicas, porque também depende do tipo até de kit ou de metodologia que eles usam. Em média, quanto tempo aí que eles pegam para o trabalho. Na verdade, você já tá... ela sabe. Hein? Então, na verdade, você já está até respondendo. Quando você for solicitar ao seu paciente a fazer um exame bioquímico, um exame de sangue,
É interessante você entrar em contato com o laboratório, ou o próprio paciente entrar em contato com o laboratório, para você saber qual é o método, qual a metodologia que ele usa. Diante Isso. desses fatos importantes, você vai identificar, é o quê? 24 horas, 72 horas? Qual o período que o paciente vai precisar para eliminar a biotina da sua corrente sanguínea para poder pegar um exame fidedigno, tá? Então, assim, depende muito do laboratório que vai ser realizado. Por isso que é bom, gente, as parcerias, né? A gente vai falar muito sobre prescrição farmacêutica no curso. Então, assim, quando você falar em parceria, faz uma parceria com uma farmácia com manipulação que você confie, que você conheça o farmacêutico. E o laboratório é a mesma coisa. Você vai fazer e você vai indicar, faz esse laboratório, porque eu já sei quais são os métodos que eles utilizam para fazer as análises. E eu sei que o resultado vai vir de acordo com a sua necessidade, com como eu poderia avaliar, entendeu? E a farmácia... E outra coisa que a gente vai dar umas dicas também, né, com relação a essa questão de solicitação de exame, porque muita gente vem, mais biomédico, mais farmacêutico, mais enfermeiro, mais isso, mais aquilo, não pode pedir exame. Gente, todo mundo pode pedir exame, tá? Você só não pode pedir exame com relação a querer fazer um diagnóstico. Diagnóstico é específico de médico, tá? Isso. Quando nós Agora, fazemos a gente vai a falar solicitação... algumas formas como a gente pode facilitar esse relacionamento com o laboratório e, inclusive, trazer vantagens para o seu paciente e para você também com relação a esse relacionamento com o laboratório, porque isso é muito importante. Né? A gente não existe... Olha, eu desafio vocês a achar um dono de laboratório que vai recusar o seu pedido. Tá, gente? Vocês estão levando clientes para eles. É lógico que eles não vão recusar, até porque não tem nenhuma legislação que fale que tem que recusar nosso pedido, tá bom? Então, assim, é só a gente saber fazer da maneira correta. E quem aí está em cidades menores, né? Igual eu aqui, estou no interior, né? Então, já tem contato com os laboratórios, eles já sabem do trabalho que eu faço. E os meus pacientes, eles já sabem que eles podem procurar o laboratório, que eles vão ter o atendimento da forma como eles merecem, né? Então, não fiquem preocupados com isso. E isso aí é uma coisa que a gente aborda também, como vocês vão fazer isso, tá? Não tem mais pergunta, né, Lu? Eu acho que a gente falou tudo, não deixou nem nada Todo mundo entendeu os tipos de alopécia, frontal fibrosante, areata, todo mundo tem nenhuma dúvida? Beleza, então, hein? Aí agora, gente, vamos pegar o gancho aqui que a Luciana falou da alopecia areata. A alopecia areata é aquela alopecia que ela acontece em focos, como ela disse. Então, é aquela bem redondinha, que pode acontecer em qualquer lugar do couro cabeludo. Pode acontecer na barba também, tá, gente? Tem muita gente aí com alopecia areata na barba. A gente tem que saber diferenciar, porque existem algumas micoses, né, algumas doenças causadas por fungos que também podem dar um tipo de queda focal, né, Lu? Eu recebi essa semana um paciente muito lindo, o nome dele é uma criança de 7 anos de idade, gente, coisa mais linda do mundo. E o que aconteceu? Ele teve uma infecção, né, uma micose, um micro-organismo, e ficou naquele local onde houve a ferida, ele não houve a repilação, o cabelinho não cresceu. Aí a mãe falou assim, eu fiquei em dúvida entre levar um pediatra ou trazer aqui para você. Aí olha o diferencial, você é especialista em capilar. Então, por isso que é bom a gente focar, né, se especializar, porque a gente ganha credibilidade. E com a análise do dermatoscópio, nós constatamos que os folículos estavam ativos. Estavam ativos, então, aí. É isso que é legal. E houve uma desregularização, um desequilíbrio do ciclo capilar naquele local. E o que a gente fez? Aí esse desenvolvimento, a gente vai contar para vocês direitinho como tratar e o que eu fiz com isso. O mais importante, gente, é a gente saber que existe essa possibilidade, a gente saber como diferenciar. E a partir do momento que a gente identificou, né, que realmente é uma alopécia, que não foi causada por nenhum micro-organismo, né, não foi uma infecção, e aí a gente vai ter que ver. Mas e aí? Ai, Jesus. É esse caso? Não, esse aqui é de uma paciente, de uma aluna nossa. Ela está em contato. Esse é areata? Essa é areata.
É Ana Tá. Então, Paula, olha lá, nossa tá vendo, aluna, gente? E fez sabe dois o que que é cursos. interessante na areata? Deixa eu vou finalizar aqui que o doutor Esteban tem muita coisa para falar. O interessante na areata, gente, é que se você não socorrer a tempo, esse paciente, ele pode, essa areata, que ela pode ser um foco só, ela pode ser multifocal, então ela pode ter vários focos e ela pode evoluir para um tipo de areata muito mais grave, onde o paciente vai perder todos os pelos, tanto da cabeça, quanto cílios, sobrancelha, barba e até os pelos genitais, gente. Inclusive pelos do braço, tudo. Então a gente precisa saber identificar isso, né? E para a gente poder tratar esse paciente o quanto antes. E nesses casos de alopecia areata, quando a gente identifica que tem ali um componente de ansiedade, de estresse, né? Que a gente geralmente ela é relacionada, também pode ser componente autoimune, isso também a gente vai ter que ver com os exames também ou com a nossa anamnese, mas esse tipo de alopecia bem focadazinha num lugar pode também ser por arrancamento, gente. Que Olha é essa aqui, Ana, alopecia areata. Começou com um foco aqui, abriu outro foco e tomou toda essa região. Essa daí é a que você mostrou, né? Que tinha só um foco e depois... Isso. E ela a gente já está tratando. E olha como está sendo... estamos conseguindo um resultado positivo. Tá vendo? Olha, só tá repilando, uma repilação, né? Excelente, excelente. Ah, ótimo. Pois é. E aí, gente, nesse caso de ser focal, pode ser por arrancamento. E aí não é alopecia areata, aí já tem um outro nome que chama-se tricotilomania, que está muito relacionado também com algum distúrbio, que pode ser psicológico ou psiquiátrico, que o doutor Esteban, então, vai abordar com a gente agora, né? Então, já que ninguém tem mais perguntas, eu vou chamar o nosso coleguinha aqui. Ele tá aí? Cadê ele? Ele já tá na live. Tá aí, doutor Esteban? Pessoal, ó, beijo. Vou estar acompanhando aqui a nossa próxima live aqui de Ana. É isso que eu ia falar agora. Vamos já deixar aqui o povo preparado. Quem gostou dessa live, gente, vamos para a próxima live. Vai ser dia 22, né? Hoje é que dia mesmo, gente? Dia 8, né? Hoje é dia 9. Dia 9, Ana. Não, hoje é terça, ué. Não é não? Então. Hoje é terça. É sim. Então, vamos lá. Vai ser dia 22, às 21 horas. Hoje é dia 8, gente. Dia 8. Ê, doidinha. Doidinha. Sim. A nossa próxima live, então, vai ser no dia 22, tá, gente? Tá um pouquinho longe também aí, mas é que... vamos dar um tempo para vocês estudarem essa primeira parte. Ai, ai. E aí a gente vai fazer, dia 22 vai ser... a gente vai falar sobre um dos tratamentos que a gente pode ter, que vai ser o laser e LED terapia. Então, muita gente perguntou, até eu fiz uma enquete essa semana, quem queria que eu falasse alguma coisa no domingo, que são as lives de domingo, o pessoal até pediu para falar sobre LIB. Então, nós vamos falar sobre LIB e laser LED terapia, então, no dia 22, tá? E depois vocês podem sugerir também, se vocês quiserem, algum tópico específico, tá bom? A gente fala. Agradecer aqui a presença, deve ser a Nayara, que entrou aí, ó, da Freitas Manipulação, que faz as minhas formulinhas de capilar aqui. Eu fiz uma agora, recentemente, maravilhosa. E a gente fez até um Livon também, para passar nas hastes, cuidar das hastes. Vamos falar de cuidar das hastes também, né, Lu? Então, sim, Lu, vamos... beijo. Beijão. Até dia 22, então, na nossa próxima live. Tá, tchau, pessoal. Beijão. Tchau. Vou chamar o doutor Esteban aqui. Cadê ele, gente? Doutor Esteban, cadê você? Ó, será que ele tá aí, gente? Será que ele saiu? Será que ele vai me deixar aqui sozinha? Alô, doutor Esteban, direto da Argentina. Conecte-se conosco. Ei, tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Ótimo. Ótimo aí com Luciana, um bate-papo lindo demais. A gente continua aprendendo também muita coisa
É fantástico como a gente continua lembrando coisas e aprendendo com vocês. É um Obrigada. prazer, lindo demais. Você que é muito gentil. Imagina. E vocês falaram de deficiência de vitamina D, certo? E Hum, que importante hoje a vitamina D no Covid. Está comprovado que as pessoas que têm deficiência, eles têm um quadro de mais complicação, sim? Quadro respiratório isso. com uma complicação maior por essa deficiência. Imagina, todo mundo está em sua casa, não pega sol, e para pegar sol também tem, a vezes a gente fala, vai e pega sol rapidinho. Não é rapidinho, é todo um tempo. É todo um protocolo para fazer, para processar ou produzir vitamina D. Eu queria Isso. resgatar isso, que achei muito interessante do bate-papo de você. Como está, Ana? Tudo bem? Que ótimo. Aí? Tá tudo bem. Tô te ouvindo super bem aqui. Tá tudo bem aí, gente? Tá tudo ok? Fala pra Tudo gente, aí, dá bem um aqui. feedback pra gente, porque o doutor Esteban vai falar agora de uma coisa muito importante, né? Como eu falei para vocês, o doutor Esteban é médico, especialista nessa área de estética, mas ele também é psiquiatra. Então, ele vai nos ajudar aí nessa questão dessa diferenciação, onde que a gente deve aí estar observando no nosso paciente alguma característica que pode nos levar a pensar num distúrbio psicológico ou psiquiátrico que pode estar relacionado a essa queda capilar. E ele vai explicar para a gente especificamente dois tipos de queda capilar, que é a tricotilomania e que pode estar ou não acompanhada da tricotilofagia, que são aquelas pessoas que E, comem os cabelos, gente. Tem gente que arranca o cabelo próprio e tem gente que, além de arrancar o próprio cabelo, ainda come o próprio cabelo. Gente, ninguém quer comer cabelo. A pessoa não quer fazer aquilo, né? Então, a gente precisa identificar isso e ser muito solidário com esse paciente e ajudar esse paciente na medida do possível. Porque se ele nos procurou, é porque ele está querendo melhorar, é porque ele está querendo tratar aquilo ali, né? Então, eu acho super válido a gente não dar as costas para esse paciente. Pelo contrário, a gente dá a mão para ele, ajudar ele nesse caminho, onde eu posso ir e onde eu não puder ir, eu encaminho esse paciente para um colega, como o doutor Esteban, por exemplo, um psiquiatra ou para um psicólogo. Então, eu queria que você falasse, você fala tão bem, né, dessa parte, gostaria muito que você a trouxesse veces, aí esse ponto de vista seu, né, dessa questão, porque eu sei que você também vive isso no seu dia a dia, não só como psiquiatra, mas você vive isso no seu dia a dia, porque você lida muito também com a parte do capilar, né? isso. Também vamos a falar mais na frente de PGP, que isso é muito bom para nosso curso que estamos fazendo, agora 17 e 18 de outubro, mas vamos a começar agora para falar de tricotilomania. Isso é uma boa diferença de tricotilofagia. Quando falamos fagia, falamos que o paciente come. Mas qual é a sensação que tem no paciente? Primeiro, o paciente puxa o cabelo. Mas o paciente percebe inconscientemente, sim, prazer. Quando o prazer é percebido por o paciente, quando ele fica estressado ou fica com tensão, ele começa a puxar. Puxa o cabelo. E não só o cabelo da cabeça. Também tem cabelo dos cílios, da sobrancelha, o cabelo púbico. Eu vou falar um pouquinho uma ordem que tem, uma estadística, mas o ato de puxar o cabelo já dá tranquilidade, porque encontrou um prazer que diminui essa tensão que tem a pessoa. Olha como é a cabeça, e muitas vezes o circuito, como quando você come e fica tranquilo, ou abre a geladeira e fica tranquilo. Bom, é um mecanismo parecido, patológico, sim, e que tem que ser tratado localmente, sim, para melhorar, e também com um equipe de saúde mental. Sempre falo. Eu gosto de falar como uma equipe, um psicólogo, um psiquiatra, sim, e também a zona local é tão importante porque
ele faz um trauma. Quando a puxar o cabelo, faz um trauma nessa zona. Isso. Não só um trauma no cabelo, sino também ele traz dificuldades sociais, porque a pessoa é observada por outras pessoas, sim? E começa a ficar aislado em sua casa também, sim? Eu gosto de falar de pacientes, sempre de exemplos. Eu tenho uma paciente que eu perguntava coisa, como acontecia. Ela não percebia a sua situação, mas tinha um buraco aqui na cabeça. E ela não falava como acontecia. E eu tinha que perguntar à sua mãe. Isso também para o profissional da saúde e da estética, que às vezes também temos que perguntar, fazer uma anamnese com outra pessoa, sim? E às vezes não sabemos que perguntar ou como perguntar, ficamos nervosos. E a pessoa não pode responder, porque também está acontecendo uma situação. Esta moça, sim, estava separando, sim, estava mudando de casa, tudo bagunçado em sua vida, e estava tendo violência no hogar. Imagina a situação dela, e começou a puxar. Por isso, a mãe não conhecia a situação do hogar, da violência que tinha do hogar. Mas depois de puxar o cabelo, a mãe começou a entender o que estava acontecendo na casa. Não foi porque ela falou. Imagina se não é importante isso. Que um profissional de saúde tem que intervenir, falando também para o familiar, situações que acontecem na casa. Olha que importante. Você teve Muito paciente importante. assim? E eu queria comentar uma coisa rapidinho, com relação a isso que você falou, é que esse tipo de distúrbio acontece muito em pessoas que estão sob uma situação de pressão, né? Como essa, por exemplo, que essa pessoa estava sofrendo. E acontece também muito com o adolescente ou com um jovem, um adulto jovem, né? Por quê? Por questões de escola, entrar para a faculdade, ou a pessoa que recém entrou para a faculdade está numa situação grande de estresse. E isso aí, na hora da nossa anamnese, também pode nos confundir um pouco, porque a alopecia areata ela também está relacionada a situações de estresse, né? Então, a gente precisa ser muito perspicaz, né, nessa anamnese nossa e tentar pescar esses detalhes, como você disse, né? Para a gente tentar também diferenciar e ver o que realmente está acontecendo. Porque muitas vezes a gente vai começar a tratar, a gente vai ter um determinado resultado, mas se aquele paciente é um paciente que arranca o cabelo, a gente vai perder todo aquele resultado, ou a gente não vai ter evolução no nosso tratamento. E aí a gente fica pensando que a gente que não está tendo evolução, porque o tratamento às vezes não está dando certo, mas não. É porque o paciente está arrancando o cabelo que está nascendo, né? Então é importante também a gente lembrar disso. Não só isso, sino também dos cílios. Os cílios também na pessoa, de puxar daqui, puxa aqui. Lembremos sempre que ela fica liberando tensão. Quando tem tensão, libera tensão puxando e ela fica mais tranquila, sim? É um auto repetitivo. Mas eu gostaria que vamos também... Você sabe, você me conhece que eu gosto de sempre fazer enquesta, anamnese para orientar os profissionais de saúde, como perguntar. Mas eu gosto sempre deste jeito. Bom, vou dar umas dicas, vou deixar outras coisas para o curso, porque eu não quero que você depois fique brava comigo, que você falou tudo agora. Mas vou falar muito aqui. Eu sou uma que não segura informação nenhuma, tô falando, eu já falo tudo logo de uma vez, não tem isso não. Eu também, eu gosto disso também. Eu acho que o conhecimento temos que ter todo mundo. O mais lindo que tem isto, a internet e a pandemia ensinou a todos isto. Temos que compartilhar o conhecimento. Bom, vamos a um questionário de perguntas, como por exemplo, você tem o hábito de arrancar cabelos, cílios, sobrancelhas ou pelos de alguma parte do corpo? É muito importante olhar os olhos nesse momento que a pessoa, ele já fica tenso. Ele pode até puxar na frente sua o cabelo, sim?
Imagina. Depois, outra pergunta que tem. Às vezes, você percebe que esse hábito é incontrolável? Descreva como acontece. Porque o paciente tem que descrever a situação. Às vezes ele não percebe a situação que está puxando, sim? Ou tem dificuldade para falar a profissional que ele puxa o cabelo, que a alopecia que está acontecendo, que o buraco que tem, é porque ele está fazendo, sim? Tem outra pergunta. Por quanto tempo você fica arrancando os cabelos, sim? Arrancar os cabelos lhe preocupa? Também é importante, por parte de nós, falar o que está acontecendo, porque se você não entende, não compreende a situação, se você não se involucra nessa situação, a pessoa fala, eu tive uma dificuldade e você está olhando o buraco. Então tem que falar um pouquinho mais, assim o paciente tem confiança com você. Eu falo uma aliança terapêutica. A aliança terapêutica com o profissional. Como muitas vezes eu escuto na cabeleireiros, sim, que ele fala toda a sua vida privada. Bom, nós também nos fala nosso paciente. E é muito importante escutar esta fala detalhada deles. Outra pergunta que podemos fazer: você chega a se isolar em função desse comportamento? E isto é muito importante, porque a mãe, o outro familiar, quando fazemos uma anamnese indireta, que por um familiar, que isso é bom, muitas vezes na segunda consulta, falar para ele, você pode vir com sua mãe, pode vir com uma pessoa que você mora, assim eu falo um pouquinho mais, quando é adolescente e tudo isso. E a mãe vai falar estas coisas, sim? Esta situação bagunçada que está acontecendo, a situação de tensão emocional. E como você falou também, isso acontece no processo do passo de secundária à universidade. E sempre mais aparece mais em mulheres, mas o primeiro caso que foi descrito foi em um homem. Eu vou falar agora um pouquinho da história, porque é muito interessante a história que tem. E você vai ficar surpresa de quando tem papiros históricos que fala de tricotilomania. Tá rindo, porque é verdade. As pessoas falavam disso já na história. E outra pergunta que tem é se você se lembra de quando começou a arrancar um cabelo. Porque você tem que fazer um início aproximado para também dar um início da situação estressante. Pensar na causa, né? Pensar A causa. E aí você vai pegar nesta sexta pergunta a situação e vai poder acompanhar. E, gente, vocês acham que isso é raro? Isso não é raro. Não é raro. A Luciana mesmo tem ela mostrou aí um caso que ela conta lá no nosso curso. O doutor Esteban também provavelmente deve ter casos aí para falar para a gente, né? Não é raro. Eu estou vendo aqui que o doutor Esteban está aí, tá dando nessas dicas dessas perguntas, e tem muitas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, né? Mas vocês sabem que aqui pelo Instagram é complicado a gente mostrar, né? Por isso mesmo, nosso planejamento é levar as nossas lives para o YouTube, tá, gente? Só que para isso, eu preciso, né, particularmente, se eu quiser levar para o meu canal, tem que ter 1000 inscritos no canal para a gente fazer a live por lá. Então, se vocês querem uma live aula mesmo, né, do jeitinho que a gente gosta, eu gosto, vocês também gostam, né, com slide, com imagens, seja lá o que for. O doutor Esteban também gosta bem, que eu sei, né, de mostrar o que ele está falando e de interagir melhor. Então, depois vocês vão lá no canal, escreve lá, porque já tem lá quase 200 e alguma coisa. E assim que a gente chegar em 1000 lá, nós vamos levar essas lives para lá, para a gente poder mostrar para vocês o que a gente está falando aqui, né? Então, vai ser bem interessante. Doutor Esteban, vamos lá continuar, que a gente ainda tem 10 minutinhos aqui para a gente falar ainda. Vamos.
Bom, eu vou falar. Tem papiros de escritos hipocráticos 1 e 3, e depois o primeiro caso descrito foi por um dermatologista em 1889, um francês, Francois Henry, que fala de um comportamento de um jovem que puxava os cabelos do corpo e começou a arrancar estes cabelos, identificando assim este síndrome, sim? Imagina quanto tempo tem. De aí tem muito material interessante. Isto, nos últimos 10 anos, é mais frequente. Você percebe, pesquisa, tem mais consulta deste tipo de situações, sim? E, Ana, aí em Brasil, tem uma história de uma moça, de uma princesa que tira o cabelo para rescatar o príncipe de uma torre. Sim, tem uma história assim para crianças, não tem? Sim, o Da Rapunzel? Rapunzel. Da Rapunzel. Rapunzel? Sim, Ah, porque eu traço isso para você, porque eu gosto de trazer muitas coisas, olhar e tudo. Ah, ficou surpresa, você não sabe o que eu vou falar agora. o que que você Sim? vai falar, Bom, Dulce? quer que fale? Fala! Bom, quando falamos de tricotilomania e quando falamos do síndrome de Rapunzel, o cabelo é a acumulação encontrado do cabelo no intestino. E isso Ah, tem o nome de síndrome de Rapunzel. é mesmo? Eu Olha não que, sabia. sim, porque você faz tricofagia, sim, que é comer cabelo. Não só puxar, sino também comer. Hum, Isso fica uma bola. E quando faz um bolo no estômago, no campo gástrico, o nome tem tricobezoar. ah, Tricobezoar é quando tem uma bola de cabelo acumulado, sim, no fundo gástrico. E sim. quando é síndrome de Rapunzel, é toda uma bola que você vai encontrar acumulação, sim, no intestino. Ah, viu que ficou surpresa? Não Fiquei aí. conhecia isso. Você sempre traz as novidades pra gente. Aí a Luciana também ficou surpresa. Olha lá, falou. Que top. Sim, e é muito interessante, porque imagina ter uma bola de pelo aí, onde vai ter dificuldade na absorção intestinal. A absorção intestinal é importantíssimo. Por isso o síndrome de Rapunzel é tão importante também fazer identificações disto. Não só se o paciente puxa o cabelo, se ele come também, porque ele vai ter Aham. outras deficiências também e outras alterações. Sim? Y que só para ser tirado ou retirado tem que entrar a cirurgia, É. sim? Tem que entrar a cirurgia. É Isso é triste muito essa grave, situação. né? É. Sim, mas aí tem o síndrome de Rapunzel, É. Ótimo, adorei. viu? Viu? Adorei. Ficou surpresa. Aham. É, bom, vamos a falar que a tricotilomania é um síndrome psiquiátrico propriamente falado e feito no DSM-5 e tem sua classificação como síndrome. E ele é tratado depois com psicoterapia e com psicofármaco. Por isso Sim, também tem que fazer a derivação a um equipe psiquiátrico de isso. saúde mental, sim? Você pode acompanhar o paciente, mas também tem que fazer a derivação depois para o equipe de saúde, sim? Isso, aí faz o tratamento em conjunto, né? Faz Isso, complementar, né? É muito isso. Tem, legal isso. Eu acho assim que, inclusive, a gente ensina também a fazer esse encaminhamento, né? A gente tem alguns profissionais, como a gente está começando essa questão, né, da multiprofissionalidade, estamos tendo assim, e foi essa pandemia foi tão legal, né, para a gente poder se unir, assim, que eu achei. Eu estava pensando nisso outro dia, né? Que a gente começou a fazer cursos, todo mundo fazendo cursos juntos, né? E acabou que a gente conseguiu perceber como que era importante cada um com seu conhecimento dentro da sua área trazer
para poder auxiliar o paciente, que no final de tudo, né, o que é interessante para a gente? É que o paciente tenha resultado, né? Então, a Agora, gente agora o conhecimento, o tratamento do paciente, Ana, tem que ser multidisciplinar. E o conhecimento agora do farmacêutico, bioquímico, dentista, médico, temos tudo um olhar diferente que ele vai dar um resultado maior. Sim? Por isso temos que fazer uniões profissionais. Sim? É muito importante. Deixa eu falar uma coisinha, porque fico corto de tempo. Tem uma ordem que é muito importante entender, que começa com o couro cabeludo, mas depois começa puxando cílios, sobrancelha, região púbica, cabelo de região púbica, extremidades, axila e até abdômen. Sim? Então, tudo isso, como profissionais da saúde, temos que também ter em nossa cabeça. Sim? Olha essa ordem interessante aí. Muito legal, doutor Esteban. Nós estamos aqui com quase 2 minutinhos só para a gente terminar. Né? Passa tão rápido, né? A gente nem vê, porque é tão gostoso assim essa conversa. Eu tenho certeza, eu adorei, né? Tenho certeza que o pessoal aí também gostou. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. A gente ainda tem 2 minutos aqui para responder as perguntinhas, né? E realmente o que a gente quer trazer para vocês é justamente isso. A Lê, que é a minha amiga lá de Santa Catarina, falou que Deus tem surpresas para gente. Verdade, porque realmente essa pandemia me apresentou diversas pessoas maravilhosas, né? Uma delas foi o doutor Esteban, que eu agradeço muito, né, por estar sempre junto com a gente. Luciana, depois eu já conhecia, mas depois ela também teve a oportunidade de conhecer o doutor Esteban e sei que ele ajuda muito ela também, né, nos casos clínicos. Eu também tenho essa oportunidade, então eu sei que ele vai também estar nos ajudando muito, a todos os alunos do curso também que puderem estar com a gente. Temos outra coleguinha da Argentina aí, a Eli, que fez, eu acho que ela fez um curso comigo já, não me lembro se ela fez ou se ela ia fazer, mas ela está agradecendo de ter aí um argentino aí, né, um conterrâneo. Está perguntando quando é a próxima live, vai ser dia 22, então, gente, marquem aí, 22 de setembro, às 21 horas, nós vamos falar. O canal no YouTube, estão perguntando aqui também, na minha bio, gente, então lá naquela página principal do Instagram, é a bio. Lá vocês cliquem lá no Linktree, que tem lá, que é o Bit.ly, tá escrito lá, não sei o que, é lá a Bit.ly. Clica lá, que vai ter o link, tanto para fazer inscrição no curso, tá? Que vai ser dia 16, quanto que é mesmo? 16, 17 de outubro? 17 e 18. E 18. 17 e 18 de outubro, já tem o link lá para se inscrever. Já tem o link lá para o canal do YouTube. Então, me ajudem a chegar lá nos 1000 inscritos para a gente poder levar essa aula para lá e a gente poder discutir melhor. Não tem nessa questão de tempo, esses negócios que tem aqui. E também tem o link para quem quiser conversar no WhatsApp também, quiser perguntar alguma coisa. Aqui por direct, a gente sempre está disponível para vocês, tanto no meu quanto da Luciana. Tenho certeza que o doutor Esteban também está disponível. Se vocês clicarem aqui em cima, onde está escrito Ana Paula e embaixo está escrito Esteban, vocês vão conseguir seguir o perfil do doutor Esteban também, né? Quem já me segue, quem segue o doutor Esteban, que quiser me seguir também, ficarei muito feliz por ter vocês no meu Instagram. Gente, como é que tá aí? Nós já estamos aqui agora. Vai soltar. Eu agradeço a todo mundo. Obrigado por tudo. O Instagram resolveu me dar mais tempo. Já passamos de 1 hora e o Instagram não me cortou. Então quer dizer que eu acho que deve estar muito legal esse negócio aqui. Mas enfim, doutor Esteban, quero agradecer. Muito obrigada mais uma vez. E, gente, dia 22 vai ser o mesmo esqueminha. Se a gente ainda não tiver chegado nos 1000 inscritos, nós vamos vir para cá, vamos falar meia hora com a Lu, vamos falar meia hora com o doutor Esteban também sobre esse outro tema que é legal também, que é o laser e LED. Nós vamos trazer alguma outra coisa aí de surpresa para vocês. Vamos ver o que e vamos falar muito de PGP também, muito de PGP. Muito caso, com bibliografia, tudo. Né?
É a Sim, a última PQP é a última. Hay que ficar atento tá. aí. Hay que Dia ficar atento. 22 nós vamos falar de laser LED e nós vamos colocar mais algum assunto que eu vou colocar uma enquete e vocês vão falar sobre o que vocês querem que a gente fale dia 22, então. Tá bom? Graças. É graças que fala? Como que é, Estevão? Ensina a gente. Gracias. Graças. Gracias. Então tá, Renata, abraço para você e para todos os meus ex-alunos, nossos ex-alunos que estão aí, da Luciana também. E a gente se vê então dia 22, ok? Ok. Valeu? Até mais. Valeu. Valeu? Cheiro. Ó, gente, tira foto! Nós esquecemos de tirar foto. Luciana do céu, você saiu, a gente não tirou foto. Tirem fotos aí, mandem para mim para a gente poder repostar vocês, tá bom? Então, tchau. Tá bom. Até mais. Até mais.